Olá, investidores, tudo bem com vocês? E aí, investidor, você já se perguntou se é melhor investir para receber dividendos ou aproveitar os altos juros agora em 2025? Pessoal, essa com certeza é uma dúvida que está na cabeça de muito investidor e é sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo. Então, eu vou estar explicando de uma forma bem simples a diferença entre dividendos e também juros, certo? Vou estar mostrando os prós e os contras de cada um. E no final você vai saber qual pode ser o melhor escolha para o seu perfil. Perfeito? Então, se você não me conhece, eu sou Renato Costa, eu sou o criador aqui desse canal RC Futuro, voltado para falar de investimento e finanças. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, eu já te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e, lógico, né, deixa o seu like, porque o seu like é muito importante aqui pra gente, tá bom? Quero deixar claro que tudo que eu vou estar falando não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda. O intuito do canal, o intuito do vídeo é o quê? Trazer conhecimento e informação. Então vamos lá, o que é melhor? Dividendos ou juros agora em 2025? Primeiramente, vamos estar falando de dividendos. O que são dividendos? Bom, pessoal, dividendos é a parte do lucro das empresas distribuída aos seus acionistas. Ou seja, quando você compra uma empresa, você se torna sócio dela. Um exemplo aqui, se você compra Banco do Brasil, Petrobras, Vale, Marco Polo, qualquer empresa listada na Bolsa de Valores. Essa empresa ela vai ter lucro e depois ela pode distribuir diretamente na conta de cada investidor. Isso vai depender muito de cada empresa, porque cada empresa tem a sua política de dividendo, mas você pode estar recebendo sim, tá bom? A vantagem com isso, renda passiva ao longo prazo, você pode estar construindo patrimônio, além da valorização, você recebe os dividendos, algumas delas mensal, outras a cada 3 meses, outras 6 meses e assim por diante, tá bom? A desvantagem disso aí. A desvantagem é o seguinte, depende muito do desempenho da empresa, que não é garantido. Ou seja, se você compra uma empresa, você é sócio dela. Se ela tem lucro, ela distribui dividendo. Mas se ela não tem lucro, ela não distribui dividendos. Perfeito? E agora, o que são juros? Bom, juros é o retorno do investimento em renda fixa. Por exemplo, quando você investe no Tesouro Selic, no CDB, no LCA, no LCI e assim por diante. Geralmente, todos eles são atrelados à taxa básica de juros, ou seja, a taxa Selic. Perfeito? Um exemplo. Nesse momento, a taxa Selic está em alto patamar. Então, a renda fixa ela se torna muito atraente nesse momento, tá? A vantagem, muito mais previsibilidade e também segurança. Mas a desvantagem também tem, perfeito? Menor potencial de valorização ao longo prazo com comparação às ações, perfeito? E agora vamos fazer uma comparação entre dividendos e os juros, perfeito? Vamos lá, vamos entender primeiramente os riscos, certo? Os dividendos, pessoal, eles têm um pouco mais de risco. Por quê? Porque eles dependem do mercado. Já os juros não, eles não dependem do mercado, então eles têm um pouco menos riscos, perfeito? Mas a previsibilidade. Bom, os juros são mais previsíveis, os dividendos eles vão variar um pouquinho, perfeito? E o potencial? Bom, dividendos podem crescer bastante ao longo prazo, já os juros não, eles são mais estáveis, tá? E 2025, o que está em destaque? Bom, como a gente está vivendo um cenário de taxa Selic aí a 15%, agora em outubro de 2025, então os juros eles estão bem mais elevados, eles recebem um pouco mais de destaques, perfeito? Mas as empresas dos setores fortes, por exemplo, banco, energia e também as commodities, elas continuam pagando bons dividendos, mesmo em taxa Selic alta. E agora, qual escolher em 2025? Bom, nós estamos em outubro de 2025, a taxa Selic ainda continua a 15%. Eu diria talvez se você está iniciando, se você tivesse que fazer uma escolha entre dividendos e entre juros, você iniciando, eu te diria para você ficar com a renda fixa. Por quê? Porque vai ser um pouco mais tranquilo, vai ser mais adequado para você que está iniciando. Mas se você está começando, você já tem uma reserva de emergência e você pensa ao longo prazo, eu te diria que os dividendos são mais poderosos para você acumular patrimônio e ter ali uma renda passiva trabalhando para você, perfeito? Mas eu sempre sou da pessoa que gosta da diversificação. E entre essas duas opções, e por que não ter os dois? Tem uma estratégia mista.
usar os juros para sua segurança e os dividendos para crescimento, para longo prazo, para você construir patrimônio, certo? E para a gente estar resumindo aqui, pessoal, de uma forma bem simples, olha só, juros oferecem segurança, certo? Mas os dividendos oferecem crescimento. Então o ideal o que é? Equilibrar os dois de acordo com o seu perfil. Aquilo que eu falei, diversificação é a coisa mais importante que eu aprendi nesses mais de 5 anos que eu tenho de investimento. Diversificar. Não vale a pena apostar só em um e dois. O melhor o que é? Ter uma diversificação, você vai dormir mais tranquilo. Quando aquele investimento lá está muito alto, você está dando risada, mas quando aquele dividendo estiver caindo, os outros vão estar segurando as pontas. Então, diversificação é a chave do negócio. Perfeito? E agora eu queria ver a sua opinião, você que está me ouvindo aí. O que você acha mais interessante? Começar investindo para receber os juros ou apostar e investir nos dividendos? E mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, eu peço seu like é muito importante aqui para o canal. Se você está saindo e não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber mais conteúdo, mais informações igual a essa. Aqui em cima eu vou deixar um outro conteúdo para você também assistir, pode estar lhe ajudando. Eu te aguardo e eu te espero no próximo vídeo.